Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Hoje nos deparamos com um tipo de pregação triunfalista, que atribui as doenças, as dificuldades financeiras, os problemas sentimentais e todas as adversidades da vida aos demônios, aos encostos. E esses espíritos malignos são combatidos com campanhas, com correntes, com água do Rio Jordão, com fogueira santa do Monte Sinai, com sal grosso, com rosa ungida, com óleo ungido, com óleo da unção do descarrego e com um monte de outras coisas, mas principalmente com sacrifício. Nesses lugares se fala muito em sacrifício. E sacrificar é dar dinheiro. Quanto mais dinheiro se der, maior é o sacrifício. E o favor de Deus é manipulado através de dinheiro. Como esses movimentos neopentecostais modernos chamam muito a atenção pela propaganda que eles fazem de curas e milagres, muitas pessoas ligadas a ministérios tradicionais migram para eles em busca de milagre. Há alguns anos atrás, inaugurou uma denominação dessas perto da minha casa e eu fui conhecer. E no dia da inauguração havia muita gente que eu conhecia e um dos meus tios estava lá. E ele já era membro de outra denominação, também conhecida pela ênfase em milagres, cujo fundador dizia que aquela sim era a única igreja verdadeira e que todas as outras eram falsas. E o meu tio tinha uma dificuldade motora, ele andava de bengala e não conseguiu sua cura na denominação que ele frequentava. E foi tentar a sorte naquela outra denominação. E lá no culto, com um fundo musical muito alto, o bispo fez a oração da cura, onde ele repreendeu todos os demônios responsáveis pelos problemas das pessoas. E depois da oração, ele pediu que viessem à frente todos os que se sentiam curados. E muitas pessoas foram à frente. E o meu tio deixou a bengala e se dirigiu à frente sem a bengala. Foi entrevistado, deu o testemunho que estava curado, se emocionou, chorou, mas quando acabou a reunião, ele não conseguia andar sem a bengala. Eu creio que ele se empolgou com a oração de confissão positiva do bispo, e o fundo musical muito alto e emocionante fez com que a adrenalina dele subisse. E a emoção fez com que ele andasse alguns minutos sem o auxílio da bengala. Mas no fim, ele não foi curado, e ele voltou para casa de bengala. Meu tio já é falecido, já descansa em Deus. Eu comecei a congregar ali com a finalidade de receber um milagre. Em um determinado culto, eu conversei com o pastor local, expliquei a minha necessidade para ele. Está acontecendo isso na minha vida. E ele me deu um pãozinho, o pão dos milagres. Ele pediu que eu comesse aquele pão na minha casa, profetizou que o meu milagre ia acontecer, e eu, totalmente empolgado, peguei o envelope, depositei uma determinada importância no envelope, e comi o pão dos milagres, mas não recebi o meu milagre. Depois eu fiquei sabendo o que acontecia nos bastidores daquele ministério e eu me escandalizei. Nesses lugares onde se promove o evangelho da prosperidade, existe muita lavagem cerebral e muita manipulação mental. Os pastores usam técnicas psicológicas para colocar as pessoas em transe e simular milagres. Através de uma sugestão hipnótica, é possível tirar a dor ou desconforto de uma doença sem curar a doença. E isso é muito sério. Os pastores invocam demônios na vida das pessoas, expõem elas ao ridículo, e eu não creio nesse evangelho de poder paralelo entre Deus e o diabo, nem nesse evangelho de fórmulas mágicas que apresenta a Deus como um gênio da lâmpada desesperado em resolver os problemas do homem. Eu prefiro que Deus me dê sabedoria para conviver com os meus problemas e com as minhas dificuldades do que receber um milagre num lugar desse. E esses pastores triunfalistas fundamentam um falso evangelho deles em certas declarações feitas por Jesus. Em Marcos 9:23 está escrito: Jesus disse-lhe: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." Através desse versículo, os triunfalistas ensinam que tudo sem exceção é possível. Não existe regra, não existe limite.
É possível ser rico, é possível ter uma mansão na praia, é possível ter vários carros na garagem. Na visão dos triunfalistas, tudo sem exceção é possível ao que crê. Em João 14,12, Jesus disse para os discípulos que se eles crescem nele, eles fariam obras maiores do que as obras dele, porque ele subiria ao Pai. E essa promessa tem a ver com a atividade missionária, não com milagres, porque os apóstolos não repetiram os feitos miraculosos de Jesus, mas trabalharam muito mais do que ele. Eles romperam as fronteiras de Jerusalém e levaram a mensagem para outras nações. E é nesse sentido que esse versículo deve ser aplicado hoje. Os pregadores triunfalistas ignoram isso e afirmam que se trata de uma promessa, de uma garantia de se fazer milagres maiores do que os milagres feitos por Jesus. 1 Timóteo 5,23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Se tudo sem exceção é possível para aquele que crê, e quem crê no Messias por obrigação deve fazer milagres maiores do que aqueles que ele fez, não seria mais fácil para Paulo, como um apóstolo, repreender as frequentes enfermidades estomacais de Timóteo, ao invés de receitá-lo tomar água com um pouco de vinho, com propósitos medicinais? E Timóteo era um jovem ministro que cuidava da igreja de Éfeso, e ele era enfermo. Será que ele, como um pregador da palavra, como um discípulo do apóstolo Paulo, não tinha fé suficiente para ser curado? Ou será que ele estava com algum encosto e não sabia que o diabo estava matando, roubando e destruindo a sua vida? E o que dizer de Lucas, que além de ser companheiro de Paulo nas suas viagens, era médico? Sauda-vos Lucas, o médico amado. Colossenses 4,14. Se Lucas, através de Paulo, mandou uma saudação para a igreja de Colossos, e Lucas era conhecido como um médico amado pelos membros daquela igreja, é porque Lucas, como médico, chegou a tratar casos de doenças envolvendo os irmãos daquela igreja. Mas se Jesus prometeu que quem cresce nele faria milagres maiores do que os milagres que ele fez, Lucas não precisava tratar os doentes através do seu conhecimento de medicina. Era só lhe repreender as enfermidades em nome de Jesus. Esses exemplos de cristãos do primeiro século deixam claro que eles não tinham a mesma interpretação triunfalista que muitos têm hoje. Primeiro aos Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje, quando se fala em santificação do corpo, o que vem à mente é a questão de usos e costumes. E se ignora que a santificação do corpo abrange também o tipo de alimento que ingerimos. Provérbios 25:27. Comer muito mel não é bom. Antigamente não existia o açúcar industrializado ou o açúcar refinado como hoje, que é um grande veneno. E antigamente tudo era adoçado à base do mel. E o mel antigo não era como o mel de hoje. Era um mel natural, sem aditivos, sem conservantes, um mel produzido por uma espécie de abelha que com certeza hoje não existe mais. Mas apesar disso, as escrituras já advertiam há séculos o que a ciência confirma hoje. Ingerir muita coisa doce não é bom. A ingestão de muita coisa doce, de muito açúcar, gera diabetes. E há um ditado que diz que a diabetes é a esposa do diabo. Então tem muita gente endiabetada. Eu passei por uma aflição recentemente com a minha esposa. Ela exagerava demais no açúcar, em doces, em bolos. Mascava muitos chicletes por dia. E ela passou mal, foi levada ao hospital e foi constatado que, além dos outros probleminhas que ela já tinha, ela estava com anemia
e com diabetes. Então, infelizmente, essa palavra se cumpriu na vida dela. Mas graças a Deus, ela mudou seus hábitos alimentares e a taxa de açúcar no organismo dela está sob controle. Eu já tive a experiência de trabalhar no pronto-socorro e como o hospital fica na minha região, eu conheci as pessoas que iam ali, principalmente as pessoas crentes das mais variadas denominações. E a conclusão que eu cheguei é que as pessoas nas suas denominações aprendem como ser religiosas, mas não aprendem a cuidar da própria saúde. Para muitos religiosos de hoje, a prática de atividade física é um pecado que pode levar as pessoas para o inferno. Pecado é se alimentar mal, comer e beber coisas que fazem mal para a saúde, e depois ir para os hospitais tomar bronca de médico ou atrás de profetas em busca de curas e libertação. O sedentarismo, que é a falta de atividade ou de exercícios físicos, é considerada como a doença do século. E a maioria dos cristãos, além de ser sedentária, não se alimenta, mas se envenena. Infelizmente. E hoje a ciência se multiplicou. Existe informação sobre prevenção de vários tipos de doenças. E Deus nem sempre cura de maneira sobrenatural. Se numa alimentação rica em frutas, verduras, legumes, existem proteínas, existem vitaminas que nos dão saúde, que nos dão vigor, longevidade, e foi Deus quem criou tudo isso, a Ele toda a glória. E a nossa fé em Deus, a nossa fé em milagres, não anula a responsabilidade que temos com a saúde do nosso corpo.